E aí, bom dia, como estamos? Pois é, né, eu fiz um vídeo a semana passada. Esse canal ele não se atualiza com facilidade, né? Mas sobre o direito de Israel existir. E eu recebi até um bom feedback de muita gente não, pouca gente, mas veio. Alguns falaram, pô, o vídeo foi legal, teve gente que comentou lá no vídeo. O vídeo tem 250 e poucas visualizações, o que para esse canal é maravilhoso, né? Muito obrigado aí por quem assistiu. E esse vídeo aqui é sobre o mesmo tema, mas no polo oposto, que é sobre o direito dos palestinos existirem. Porque o direito que Israel tem de existir é equivalente ao direito que os palestinos têm de existir. Não há nenhum tipo de Israel tem mais ou menos, a Palestina tem mais ou menos. Eu estou falando aqui, e teve gente que não entendeu isso, que os povos, o povo palestino e o povo israelense, têm direito de existência. Eu acho que isso não deveria ser um problema para as pessoas. Assim como eu acho, por exemplo, que a gente não pode tomar a terra do índio, como fizemos ao longo da história brasileira, e achar que está tudo bem. O indígena, o Yanomami, né, o povo nativo, o povo originário, que eles não gostam que se chame de indígena, não é um bom nome, né? Mas o povo originário, o Guarani, o Caduel, o Kaiowá, para falar aqui dos nossos aqui do Mato Grosso do Sul, né? Ou o Yanomami, o Pataxó, enfim, né? O povo indígena, o povo originário, corrigir, o povo originário tem direito à sua existência e tem direito ao seu território. Inclusive isso está na Constituição brasileira, né? Aí fica aí um bando de bocó aí falando, e o índio quer tomar a terra. Mano, a terra era deles. Nós que eu digo os europeus, né? Portugal é que tomamos a terra deles. Então esse papinho aí de que, não, eu preciso achar um meio de convivência pacífica. E foi por isso também que no vídeo anterior eu disse que a solução mais viável, nunca disse que é a solução perfeita, mas é a solução mais viável que nós encontramos para resolver esse tipo de coisa é a democracia. São as democracias. Eu tive um comentário lá de um senhor lá, até vou inclusive fazer um vídeo só sobre os comentários dele, porque ele escreveu muita coisa. Ele chamou as democracias que eu estou defendendo aqui de democracias liberais, tomadas pelo capitalismo. É isso mesmo, é isso que eu estou dizendo mesmo. As democracias liberais, capitalistas, portanto, mostraram-se mais capazes de encontrar soluções para esse tipo de problema que a gente está vivendo lá em Israel e Palestina do que outras formas de governo. As ditaduras não se preocupam com o outro, com o diferente. A ditadura tende a exterminar o outro. Por isso que o Hamas defende um modelo ditatorial, né, de eliminar Israel. Por isso que o Hamas é muito pior do que Israel. O que não quer dizer que Israel, eu falo isso muito para os meus alunos, quando você faz um elogio ou sei lá, aponta uma coisa positiva de um país, de um povo, né, não quer dizer que você está automaticamente anulando o outro, sabe? Não. É como eu brinco sobre futebol com eles. Quando você elogia o Messi, não quer dizer que você está criticando o Cristiano Ronaldo. Você elogia o Neymar, não quer dizer que você está criticando o Messi. Não é nada disso. Você pode encontrar coisas positivas e negativas em, né, em adversários, no caso ali de Israel e Palestina. E Israel ser uma democracia contribui para que seja mais fácil a solução a partir de Israel. Mas Israel elegeu um psicopata. Concordo. Benjamin Netanyahu é um psicopata, né? É um tarado moral, como se brinca em algumas rodas aí, mais, né, o pessoal gosta desses termos aí. É um assassino de pessoas. O governo dele está tomando terra dos palestinos desde de muito tempo atrás, né? Especialmente na Cisjordânia. Ele ocupa pedaços da Cisjordânia, vai fazendo assentamentos
E isso vai criando uma animosidade constante, não há solução com o Netanyahu no poder. Mas se você olhar bem para o que está acontecendo lá, é um governo que é pressionado o tempo todo, é um governo que tem sim um certo receio do que se decide na ONU. É por isso que os Estados Unidos, por exemplo, vivem defendendo Israel na ONU, porque as consequências de uma decisão da ONU podem ser sérias para Israel. Ah, Israel não cumpre as decisões da ONU. Não, descumpriu várias. Mas que há um receio eleitoral, político do Netanyahu nisso há. Ele está sofrendo, tem protestos de judeus em Israel contra o governo. Então isso é uma democracia cheia de defeitos, como todas elas são. Só é a melhor forma de governo que nós já inventamos para solucionar problemas sociais. Não é a solução perfeita, super concordo, nunca disse que seria, mas não precisamos de uma alternativa, né? Só bater na democracia é fácil. E aí, você vai pôr o que no lugar? Porque se for uma ditadura, eu, sinceramente, não quero, não gosto. Nenhuma das ditaduras que se apresentaram no passado, no Brasil inclusive, e se apresentam hoje em algum lugar do mundo, sabe, para mim não dá, para mim não funciona, né? Bati duramente no Bolsonaro ao longo da vida, porque eu já conhecia o Bolsonaro bem antes. As ideias do Bolsonaro já eram conhecidas para quem queria conhecê-las, lógico, né? Como eu sempre me liguei muito em política, até para poder dar aula sobre, eu sabia quem era ele. Um dos pontos fundamentais era esse: ele era um cara que tinha apreço pela ditadura, né? Ele queria defender regimes autoritários. Ele defendia os regimes autoritários do Brasil, desde sempre. Ele passou 4 anos relativizando a democracia brasileira. E eu não gostei, nunca gostei disso. Esse era um ponto fundamental. Além de outros, mas esse é o primeiro ponto que eu me coloquei sempre contrário a Bolsonaro no poder. Jamais votaria ou votarei em pessoas assim, né? Um dia eu falarei sobre o governo Lula, o primeiro governo Lula, que tinha algum viés ali nesse sentido, e eu meio que enfrentei muita gente por causa disso. Depois o Lula próprio entendeu que a democracia é o melhor caminho. Lula é um democrata hoje, né? Mas voltando ao que interessa, esse é um ponto fundamental, porque os palestinos têm direito ao território, do mesmo jeito que Israel tem direito ao território. Só que não se deve misturar, assim como não se deve misturar Benjamin Netanyahu com o povo israelense, não se deve misturar o Hamas com o povo palestino, porque são coisas diferentes. O Hamas é um grupo de assassinos, psicopatas, tarados morais também. Muito piores, inclusive, do que o Netanyahu, né? O Hamas entrou para ficar nesse último exemplo, que o Hamas é assim desde sempre, mas o Hamas entrou lá no sábado, dia 7, né, acho que foi, sei lá, para matar pessoas. Tem relatos horrorosos, brasileiros inclusive, que morreram naquela rave lá que é feita lá. Teve um caso lá de um cara que foi carbonizado, tacaram fogo no cara, brasileiro, né? A outra foi assassinada. Então assim, eles entraram para matar. Que tipo de grupo é esse que entra num país, em nome de uma causa, e em nome dessa causa você mata homens, mulheres, crianças, idosos, tortura, estupra? Em nome do quê? Em nome de uma causa. E que causa é? A causa essencial do Hamas é o fim, a inexistência de Israel ali naquele lugar. Então o Hamas não defende 2 territórios, palestino e israelense. Não, ele defende primeiro, fim de Israel, tira Israel da conversa. 10 milhões de pessoas, subjuga, mata, assassina, expulsa, não sei, mas não tem Israel. Como não tem Israel, então é tudo palestino. No futuro, o plano do Hamas é esse. Você elimina Israel e depois tudo vai virar uma grande Palestina. Isso vai funcionar? Não. Isso é viável? Não. Mas é o que eles... Tá no estatuto deles. Eu vou defender esses caras que jeito? Sem condições. Não dá. Mas Israel faz isso. Sim, faz isso, faz aquilo, e há meios na democracia para você combater essas coisas que Israel faz. Os assentamentos, o apartheid que eles impõem ali, uma separação, né? Os muros, o controle total que eles têm sobre Gaza, as agressões à autoridade palestina na Cisjordânia. Tudo isso tem como se resolver no âmbito da democracia.
Mas não é isso que o Hamas quer. Então o Hamas, para mim, está fora. Não dá, não tem como. O Netanyahu vai sair do poder. Os israelenses vão eleger outros governantes no futuro. Talvez uns sejam iguais ou piores que o Netanyahu, não sabemos, espero que não, mas talvez outros sejam melhores. Já tiveram governantes melhores ali, como o Shimon Peres. Né? Já tivemos um momento ali muito profícuo nos anos 90, 90, 2000, né? Que são os acordos de Oslo, que poderiam sim ter dado certo. Poderiam ter posto fim a essa confusão, mas não deu certo, por radicalismos de ambas as partes. Mas tivemos uma chance ali. Quando eu digo tivemos, o mundo teve, né? O Brasil nem participava desse assunto. Diferente de agora, que o Brasil está fazendo um papel exemplar na ONU e nas relações agora com essa trazida de brasileiros. Trazida? Essa palavra existe. Mas o governo Lula está trazendo os brasileiros de Israel e tentando achar um caminho para tirar os brasileiros da Palestina. De maneira exemplar, de maneira profissional. A diplomacia brasileira está de parabéns. E o Lula não está usando isso politicamente aqui no Brasil. Né? Teve até a mocinha lá que disse que o prefeito de Sorocaba que me tirou. Nem isso, o Lula não se envolveu nem com isso, nem respondeu esse assunto. Né? Tá fazendo um trabalho que todo governante deve fazer. O governante tem que ser assim, meio chato. Sabe? Você não ouve nem falar. Ele faz as coisas e pronto. Né? É isso. O governo é para isso. Não é para ficar falando toda hora em programa de internet ou em Twitter e essas pataquadas. Como o outro lá fazia, o Lorde das Trevas. Mas voltando ao que interessa. A Palestina tem direito de existência, mas é preciso que eles sejam governados por outro tipo de pessoas e grupos. O Fatah era também um grupo terrorista no passado, né? Terrorismo é uma palavra complicada. Teve um cara que comentou lá no meu outro vídeo que eu estou usando terrorismo como se fosse um dogma ou coisa. Não. É a maneira como se chama alguém que pega uma bomba ou uma arma e mata o outro sem aviso, sem motivo imediatamente claro, em nome de uma outra causa. Então você mata uma criança para criar o seu país aqui, como se isso fosse justificável. Isso é terrorismo. Violência sem dar chance ao outro, né, de se defender. Diferente de uma guerra, que pelo menos você avisa, olha, vamos atacar, tá, não sei o quê. Tem todo um código de guerra, existe regras para guerras. Né? Terrorismo não, ele não segue nenhum tipo de controle, não está preocupado com a vítima de maneira alguma. Não quer chamar de terrorismo? Chama do que você quiser. A violência é injustificável, não consigo lidar com isso. Moralmente não funciona para mim. Né? O uso da violência na política não dá. Mas o outro lado também vamos condenar o outro lado, vamos lutar contra o outro lado, mas no âmbito da democracia. Ou é isso, ou a gente vai para trás, finca um pé no passado. É uma visão muito incorreta da história na minha concepção. Não dá, a gente precisa avançar. Né? Mas voltando ao que interessa, a Palestina precisa ser governada como o Fatah governa hoje, a Cisjordânia, né? Tentando negociar com Israel. Está perdendo feio, mas a vida dos palestinos da faixa de Gaza é muito pior, porque lá estão confinados numa estreita faixa de terra, cercados por Israel e governados por um bando de psicopatas, que são os caras do Hamas. Tá? A primeira coisa é essa, o Hamas de fato precisa deixar de existir. Ele precisa deixar de ser o que comanda ali aquele lugar. Mas o Hamas foi eleito. A democracia tem um defeito digamos, genético. Ela não se protege de autoritários. Às vezes os autoritários ganham eleições. E uma vez no governo, eles quebram as pernas da democracia. Tem exemplos da história. Hitler foi eleito, os nazistas foram eleitos parlamentares antes de ganhar o poder total na Alemanha. Uma vez no poder, eles foram fechando os outros partidos, proibindo a existência de partidos que pensavam diferente deles. Eles acabaram com a democracia alemã. Né? O Hugo Chávez foi eleito na Venezuela, para pegar um exemplo agora da esquerda, e transformou a Venezuela num regime autoritário, onde só ele ganhava e quando ele morreu só o Maduro ganha a eleição ali. Então a democracia ela precisa se organizar. É aquela história do Popper lá, né, como é que ela vai lidar com a intolerância. A gente tem que tolerar os intolerantes.
É um negócio meio complicado, né? Mas esse é um desafio para as democracias. Olha o que o Bolsonaro queria fazer com o Brasil. Ele foi eleito em 2018 e ficou 4 anos falando que as urnas eram fraudadas, que o processo eleitoral era fraudado, era feito para ele perder. No entanto, ele tinha ganhado. Quase ganhou de novo, com esse mesmo discurso. Imagina se ganha. Ele poderia agora, nesses 4 anos, virar todo o Estado brasileiro por uma questão autoritária de culto à própria personalidade. E seria o nosso ditadorzinho eterno. Bastava mudar algumas leis. Ou se aquela tentativa bizarra de golpe no dia 8 de janeiro tivesse dado certo. Se os militares tivessem entrado na ideia lá de tomar o poder e derrubar do Lula. Bastava o exército querer. A gente estaria hoje numa ditadura. Estaríamos melhor do que antes? Não, mas estaríamos numa ditadura. Democracias são frágeis e são difíceis de se construir e difíceis de se manter, porque a própria população às vezes prefere um governo mais duro, mais forte, mais incisivo, autoritário. Os israelenses elegeram um Netanyahu, é um cara autoritário, e ele vai destruindo a democracia israelense se ele não for parado. O Hamas fez isso, foi eleito e impôs um regime autoritário. E é legal, quer dizer, legal. É estranho ver a esquerda brasileira se colocar totalmente ao lado do Hamas. O Hamas explora as mulheres. Mulheres para o Hamas são objetos sexuais, são totalmente submissas, só têm a função de procriação, apanham. Você pode bater na mulher, tem orientações inclusive a respeito disso. Como que se deve bater na mulher, olha que legal. E tem gente aqui defendendo o Hamas está matando pessoas, matando crianças. Não está nem aí para a população palestina de verdade. Quando o Hamas atacou Israel, ele sabia exatamente o que ia acontecer. Porque do outro lado existe também um ogro, né? Existe o Netanyahu. Então são dois psicopatas. O Hamas ataca, ele sabia que a reação seria terrível, e foi, está sendo horrorosamente terrível. A última aberração foi o bombardeamento do hospital, um negócio pavoroso, né? Então a impressão que a gente tem é que o Hamas está vencendo, porque é tudo isso que ele queria mesmo. Ele queria que moralmente Israel se colocasse como o país agora assassino que está sendo, e está sendo mesmo. Né? E o que Israel vai conseguir com isso? Antipatia do mundo inteiro. Ele já não tem muita simpatia, mas vai piorar. Está sobrando os Estados Unidos só com Israel, que aliás foi o único que votou contra a resolução de criar ali um corredor humanitário, uma ajuda sobre água, sobre remédio, que o Brasil tinha proposto. O Brasil virou um protagonista na ONU. Olha que coisa. Isso é muita coisa na geopolítica mundial. Não passou a resolução, mas fica registro na história, porque os Estados Unidos quer ser o grande dono da conversa. Não vai a ONU resolver, nós é que vamos resolver. Né? Só que os Estados Unidos se colocam totalmente do lado de Israel. Lá está aí o motivo da esquerda brasileira ficar contra Israel e a favor do Hamas. Mas eu preciso fazer essa separação. Uma coisa é o Hamas, outra coisa é o povo palestino. A Palestina tem direito à sua existência. É preciso criar ali um espaço de convivência entre israelenses e palestinos. E a gente está muito longe disso. Já estivemos mais perto. Mas nunca se aceitou de verdade, os dois lados, né? Nunca se aceitaram de verdade. Houve uma chance no começo, lá em 47. Né? Houve uma chance em alguns momentos, especialmente nos acordos de Oslo. Mas o radicalismo sempre venceu. E se os dois ficarem nessa, eu ataco, você me ataca, não há como isso ser resolvido. E quem sofre nesse rolo todo é o povo popular. Porque o Hamas é a elite da política palestina. O Netanyahu é a elite da política israelense. Mas quem é bombardeado, quem é mandado como soldado é o povo. É a pessoa comum. É o cidadão comum, é o povo popular de Israel e da Palestina. Né? Os caras do Hamas talvez até nem estejam mais lá, eles podem ter fugido. Os líderes do Hamas talvez nem estejam na faixa de Gaza, ele pode estar em qualquer lugar. E Israel fica atacando ali atrás dos caras. Talvez eles nem estejam ali. Né?
Os Estados Unidos, por exemplo, atacaram o Afeganistão atrás do Talibã e da Al-Qaeda, e o Osama não estava lá. Pegaram o Osama 10 anos depois, mas usando inteligência, não bombas. Se Israel quiser destruir o Hamas, ele vai usar inteligência, estratégia. Tem condições para isso. Não bombardear os palestinos como está fazendo. E ainda nem invadiu, hein? Está só jogando bomba por enquanto. Imagina a hora que vier a invasão. Mas só para fechar e não ficar muito longo. A Palestina tem direito de existir. Ela precisa existir. É preciso criar uma alternativa para aquele povo. É preciso recuperar o território proposto pela ONU. Pelo menos aquele mapa da ONU tentava dividir ali mais ou menos pela metade. Não há solução para esse conflito que seja justa para todos. Então você tem que criar territórios para Israel, territórios para a Palestina, e alguns territórios vão ter que ser de uso comum. Mas é preciso avançar, né? É preciso dialogar, é preciso sentar, é preciso largar as armas. Não vai se resolver isso com míssil de um lado e bombas e aviões e F-16 e sei lá o que do outro lado. Com sequestros de pessoas, como o Hamas ainda está lá com um monte de gente sequestrada. Não vai se resolver isso com tortura, com estupro, nada. Não é assim, isso não vai levar a lugar algum. Pelo contrário, vai colocar a gente com um pé lá no reacionarismo mais boçal. Um pé no passado. Triste e terrível passado da humanidade. Que é o do assassinato, da violência, da agressão. Então não dá. O mundo precisa avançar. É a civilização que está sofrendo nesse momento. Ver essas imagens das crianças palestinas, das mulheres, dos homens palestinos alvos de mísseis de Israel me dá uma tristeza profunda, acho que dá em todo mundo. Ver os israelenses também sendo assassinados naquela invasão do Hamas é uma coisa horrorosa. Mas é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. A questão é preciso fazer avançar o espírito da democracia no coração e na mente de todas as pessoas do mundo. Aí eu estou falando aqui como se o Brasil fosse uma maravilha. Não é. Porque no Brasil tem muita gente que relativiza a importância da democracia. Esse é um trabalho que eu faço há muito tempo. A democracia não é perfeita. Ela só é a melhor construção social para organizar governos que a gente já inventou. Precisamos aprimorá-la. Ah, tem outro modelo? Apresenta aí. Eu estou aberto a todo tipo de situação. A China, por exemplo, tem um modelo. Tem gente como Elias Jabbour, que escreveu e fala muito sobre isso, tem um modelo de sociedade lá. Talvez seja aquele o melhor modelo, mas podemos conversar. Mas conversar, não trocar mísseis. Não conte comigo para esse tipo de coisa. Beleza? Valeu aí, Palestina livre e soberana. Esse tem que ser o nosso objetivo.